estamos a horas do Yom Kippur, não é? O Léo já deu toda a informação, Leonardo, e nós estamos bem pertinho dele. Então, nós hoje nós estamos na Parashá Hazino, quando ela dá início, ali no Deuteronômio capítulo 32, de 1 a 52, ela vai falar ali, para nós darmos ouvidos àquilo que Adonai está falando. Então, se estamos a horas de Yom Kippur, também nós temos que aproveitar esse momento singular do povo do Eterno, para que nós também possamos fazer alguns documentos públicos que se acham expressas as decisões da autoridade máxima. A autoridade máxima da cidade de Vitória, do estado do Espírito Santo, é o governador. Mas acima do governador está o nosso Deus, acima do presidente da República e acima de todas as nações, reina Adonai soberano, e ele tem as suas decisões para esse momento. Aqueles que são de casa, que são da cidade, eles precisam ser julgados por nós, diz a palavra, os que são de casa. Mas os que são de fora, eles precisam retornar à sua terra de origem. Entenderam o que eu estou falando? Não? Os que são de casa, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6. Isso não estava aqui escrito não, mas nós precisamos olhar. Para nós entendermos a profundeza de Yom Kippur. A profundidade desse momento de Yom Kippur. 1 Coríntios capítulo 5 diz assim: porque para aquele que conhece a palavra, e para o que não conhece também, grandes julgamentos nós passamos por eles, e esse período de Yom Kippur é período de Teshuvá. No hebraico é Teshuvá, arrependimento de pecados. A oportunidade é dada a todos, pequeno, grande, gordos e magros, negros e brancos, pardos, a todos. Aqui diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, versículo 9: já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto eu não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, com aqueles que não têm a vida ajustada com Adonai, ou com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras. Nesse caso, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão e não é irmão, com aquele que dizendo que crê e não crê, não vos associeis com esse. Dizendo-se irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o qual nem ainda comais. Quem me importa de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, quem julga dentro da cidade somos nós. Lógico que servos de Adonai, com a instrumentalidade que é a Torá, porque quem vai selar é ele. Nós somos apenas mensageiros e servos de Adonai. Quem faz o ato e o julgamento chama Adonai. É ele. Então, não julgais vós os que estão dentro, mas Elohim julga os que estão de fora. Tirai do meio de vós esse iníquo. É isso que Paulo fala. O iníquo de fora, que está, vai lá em Isaías, no capítulo 39, que você vai ver que aqui Senaqueribe, 39, Isaías 39, 37. Isaías 37, desculpe-me, Adonai vai dar um livramento para Jerusalém. Quem está perturbando aqui uma nação estrangeira, fora dos muros, dos termos de Israel. Quem vai julgar? Adonai. É Adonai quem vai julgar, esse que é de fora. A prefeitura tem um trabalho bom que chama Abrigo do Migrante. Eu não conhecia não, Zila. É muito bom. Quando vem alguém de fora para a nossa cidade, e ele chega aqui e fica pelas ruas, andando, não conseguiu emprego, não consegue ir embora. E nós já utilizamos esse serviço várias vezes. A prefeitura, então, tem todo o seu serviço na casa do migrante,
E ali você vai lá com aquela pessoa que precisa voltar. Eu vou adentrar ainda na Paraxá, tá? Então, ela devolve aquela pessoa para a sua terra natal. Porque isso é necessário, que fica dentro da cidade, perturbando a cidade. A nossa cidade. É necessário que assim faça. Adonai diz que ele faz assim. E a prefeitura tem esse serviço muito bom. Lá tem psicólogos, lá tem um serviço de assistente social, de pedagoga, tudo que precisa para assisti-los. Aqui nós temos um caso assim, em Isaías capítulo 37. O nome desse homem é Senaqueribe. Ele vai saber aqui quem é Elohim, né? Olha só, versículo 14. Recebeu Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, tendo-a lida, subiu à casa do Eterno e estendeu-se perante o Eterno e orou Ezequias ao Eterno. Ó Eterno dos exércitos, Elohim de Israel, que habita entre os querubins, só tu és Elohim de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Eterno, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Eterno, os teus olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele mandou para afrontar o Elohim vivo. Porque se você afronta um semelhante seu, você vai afrontar Adonai. Porque ele foi criado como você foi criado, como eu fui criado, a imagem e semelhança de Adonai. E se esse alguém não tem culpa, que era o caso aqui nessa questão, não tem culpa grave, gravíssima, que eu estou falando. Culpa nós temos sempre. Mas ele vai dizer assim: verdade é, ó Eterno, que os reis da Síria assolaram todos os países, as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, ó Eterno nosso Elohim, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Adonai. Só tu és rei sobre todas as nações. Só tu és Deus. Aí ele vai botar Senaqueribe para fora. Olha o recado para Senaqueribe. Versículo 28. Mas eu conheço o teu assentar, fala para Senaqueribe, o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim. Senaqueribe não estava enfurecido contra mas contra Adonai. Por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz. O anzol é posto no focinho da fera, não é? Para puxar a fera. Só Adonai pode fazer isso, né? E o meu freio nos teus beiços, porque a boca fala demais e fala injúrias e blasfêmias contra o seu semelhante, contra Adonai. Então ele vai torná-la mais mansa, quando ele bota um freio na boca para lidar com a fera, né? O freio na boca do cavalo é a outra maneira que tem de tornar-se um animal violento, submisso. Botar um freio na boca, não é? E farei voltar pelo caminho por onde viestes. Volta à tua terra natal e por lá o prefeito da cidade, o povo daquela cidade que vai se resolver com ele. Então essa é uma questão agora em Yom Kippur. Toda e qualquer perturbação nesse sentido, Adonai vai agir para pôr para fora da cidade. Não é verdade? E quantas questões internas, nossas, família de Adonai, nós vamos resolvê-la e aprendê-la na Paraxá Hazim. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo por esse Shabat, que se aproxima de Yom Kippur, momento especial para nós, quando estamos diante de ti para nos arrependermos dos nossos pecados. Abençoe todos os nossos irmãos que estão na internet conosco, no Brasil e fora do Brasil, ouvindo a tua palavra e colocando-a no seu coração. Portanto, os abençoe da mesma forma que tu tens nos abençoado aqui, para que o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Dá-nos a tua bênção do entendimento da tua palavra. Dá-nos a capacidade de absorvê-la inteiramente em nosso ser, para que, Pai, nós possamos te exaltar e te glorificar para sempre. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Então,
A Parashá Hazino, dei ouvidos, você verá aqui que a introdução dela é a seguinte: escuta céus, eu falo terra, é isso que ele está dizendo aqui. Ouve os dizeres da minha boca. Então, nós temos aqui 4 grandes precipitações da parte de Adonai para falar ao homem. Adonai dirige-se ao céu e à terra, por quê? Olha aqui, olha na sua Bíblia. Inclina os ouvidos ao céu. Os músicos nós vamos cantar agora mesmo. Inclina os ouvidos aos céus e eu falarei. E a terra ouça as palavras da minha boca. É um rei falando aos seus súditos. Concorda? Estai à escuta. Prestem atenção. A expressão estar à escuta é uma convocação imperativa do rei. Razino, ouve, está à escuta. Diz respeito a uma ordem, uma exortação e um pedido aos seus filhos. Olha só, então, ele vai ensinar com as precipitações que vêm do alto, com as chuvas que vêm do alto. Ele vai começar a ensinar. Então, o que vai acontecer? Essa legislação é de caráter obrigatório para todos. Não é uma religião. Não é. É de caráter obrigatório. A Torá foi dada no deserto para quê? Para nos guiar todas as nações, não só Israel. Yeshua vem fazendo uma outra aliança, unindo as nações com Israel. Mas a Torá vem e se estabelece fora dos muros de Jerusalém, no deserto, local de terra de ninguém, para mostrar ali que é para todas as nações. Então ele começa: minha lição goteja como o aguaceiro. Olha aqui, ó. Goteja a minha doutrina como a chuva. Ela goteja como o aguaceiro. Adonai vai se erguer. Ele vai se levantar. Desde o último ensino aqui para as mulheres, eu disse para elas: levantai-vos, ó mulheres, que estáis tão sossegadas, porque a vindima cessará, a colheita cessará. Então, é a mesma coisa aqui quando Adonai se levanta, só que ele se levanta de forma diferente, porque nós ficamos toda a vida para entender, querendo compreender. Não, tem coisas espirituais que não se compreende. Faz. Pega e faz. Então, a ordem agora, quando ele se ergue, é de cima para baixo. Vai atingir a todos. Fica de pé e usará as águas de cima com uma lição didática. Estou falando bem devagarzinho, tá? Para instruir os homens, dando-lhes oportunidade, oportunizar a todos, de arrependimento de pecados para o dia de Yom Kippur. Ele vai ali confirmar o nosso nome no livro da vida, também como vai apagar nomes do livro da vida, se você não deu continuidade à sua vida espiritual. É esse o acontecimento de Yom Kippur. Então, você vê que aqui você tem a chuva. Agora você vai ter a chuva aqui, depois é o orvalho. A chuva aqui vai significar o aguaceiro. É uma chuva súbita, é uma chuva abundante, é como nós falamos, é um toró, é essa chuva. É essa chuva que está acontecendo aqui, que ele vai falar. Então, ela vem do alto, para ele poder falar. Então, você vai ver que o objetivo desse aguaceiro qual é? Fecundar a terra. Fecundar o seu coração para receber a palavra. E o meu coração. Fecundar a terra. Esse é o motivo do aguaceiro. Comunicar, Adonai vai comunicar ao germe o princípio do seu desenvolvimento para que ele se torne próprio para reprodução. Eu tenho que dar frutos. Eu e você temos que reproduzir. Então, o aguaceiro vem aqui, um toró para fecundar a terra. Você vê que o germe é o estado rudimentar, originário de todo ser vivo. Ele vai, como Deus Todo-Poderoso, comunicar ao germe.
através das águas que vêm de cima. Então, a primeira imagem aqui é das chuvas, mas em outra tradução fala aguaceiro. Precipita-se sobre, de cima para baixo, com extrema velocidade, pegando-nos de surpresa, apanhando os homens de surpresa. Os rabis aplicam o aguaceiro a esta Torá que está escrita, que se você várias vezes repreendido não ouve, vai ser apanhado de repente sem que haja cura. Provérbios capítulo 29, versículo 1. Essa Torá. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Os profetas deram seguimento a ela, o Salmo também e Yeshua também. Todos andaram falando exatamente o que ela fala. Meu dizer é líquido como orvalho. Ó, a próxima precipitação é o orvalho. O orvalho é um tipo de precipitação atmosférica em que o vapor da água se condensa e ele se deposita durante a noite e pela manhã sob forma de gotículas muito fininhas. Você já viu isso no seu carro, quando dorme lá no sereninho, né? Sobre a vegetação e certos corpos que estão expostos, como o seu carro e o meu carro, quando dorme ao ar livre. É uma chuva muito miúda. Por quê? Porque ela vai depositar ali no período da seca. Da seca. Então, o orvalho, aparentemente, ele é menor do que o toró. Não é? Do que as grandes chuvas. Ele é menor. Mas ele é para conservar a vegetação úmida no período seco. Ele é muito, muito importante, tem a aparência de menor, mas ele vai conservar a vegetação no período seco. Do contrário, a vegetação se queimaria totalmente e os animais não teriam que pastar. A Ritona que gosta de dizer assim, alguns pastores levam as ovelhas para pastar com óculos verde, porque a grama está toda seca, porque o orvalho não atingiu o território deles. Não é assim, Ritona? Então, não observou essa precipitação dos céus. Os rabis aplicam essa imagem, sabe a quê? Aquela palavra que está na nossa boca, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Que você lembra na hora do perigo. Que você está seco, sem palavra, mas ela está memorizada dentro de você. Esse é o orvalho. Que você vai utilizá-la para livrar a sua vida diante do inimigo. Seco, sem águas. É a Torá que está na boca. A Torá que está na boca. Ela está registrada na memória. Quer ver um registro na memória? Pai nosso dos céus, teu nome se consagra. Está na memória. Todas as nações, todas as línguas, todos os povos cantam Pai Nosso. É chamado de Kadish, é uma oração judaica, que os judeus, o Kadish é longo, dos enlutados. Yeshua vem e reduz a oração dos enlutados. Mas ela tem todo o formato do Kadish judeu. Todo o formato. Então, você vê que tudo isso vem à sua e à minha memória, registrado no momento próprio. O objetivo do orvalho é regular e manter dia após dia a vida dos homens em sociedade, unidos um com os outros. O motivo de manter a palavra, porque você lembra do Kadish, que você não pode manter o seu irmão em inimizade com você. Nós não estamos falando de irmão de fé. Nós não estamos falando de irmão biológico. Nós estamos falando de irmão da humanidade. Porque quando você peca contra ele, você peca contra a humanidade. Sabia disso? Quando nós pecamos contra o irmão, fazemos algo grave contra ele, eu peco contra a humanidade. É grave, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Gravíssimo. Por isso que eu toquei no Kadish.
São um conjunto de membros de uma coletividade que estão sujeitos às mesmas leis. Mas quando eu arranjo essas confusões, eu vou desorganizar aquilo que está organizado. Agora você vai ver aqui como chuvisco sobre a erva. Nossa tradução é muito ruim. Em outra tradução é como tempestade sobre a relva. Tempestade é uma precipitação atmosférica violenta. São vendavais com aguaceiros, geralmente acompanhados de trovões e raios que muitas vezes matam os homens pela eletricidade que vem do céu. Esse é o aguaceiro. Essa é a tempestade, que geralmente é acompanhada de trovões e águas. Aqui está dizendo, como chuvisco sobre a erva. Não, é como grandes tempestades. O objetivo dessas tempestades, dessas águas que se precipitam dos céus, é para penetrar as vidas e revolvê-las. Penetrar o homem e revolver o homem, revolver a terra, para que a terra possa ser fecunda. Senão não há fecundidade. Nós somos muito duros de coração. Nós somos muito terríveis para com Adonai. Nós não somos confiáveis. Porque a natureza carnal pode se levantar, se não mantê-la subjugada, levanta e faz coisas terríveis. Então, o objetivo dessas tempestades é penetrar as vidas e revolvê-las. A tempestade produz calamidade e sofrimento. Calamidade e sofrimento. O Criador produz sofrimento para penetrar o coração do homem e revolver a terra. Arar a terra. Revolver a terra do coração com coisas que não são muito boas guardadas por nós. Ele esquadrinha e examina minuciosamente nosso interior, pois temos hábito de produzir grande agitação, espalhafato por motivo insignificante e frívolo. Olha, eu vou repetir. Ele vai revolver a terra, ele vai esquadrinhá-la, ele vai examiná-la minuciosamente o nosso interior, pois temos hábitos ruins que trazemos na nossa vida com os nossos traumas, com os nossos problemas. E queremos permanecer com os traumas no coração. Ele vai revolver, por isso que ele traz a tempestade. Ele vai penetrar e revolver a terra. E nós produzimos grande agitação. Às vezes, espalhafato por motivo insignificante e frívolo. Porque nós somos tremendamente egoístas. Voltados para nós mesmos. Nada para o semelhante, tudo para mim. Então, a oração de Davi, no capítulo 19 do livro dos Salmos, ele diz assim, você não precisa ir lá não. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu, Adonai, retira de mim, revolva o meu interior e retire. Expurga de mim aqueles que me são ocultos, são os pecados da juventude, da mocidade, que nós temos que confessar agora em Yom Kippur também. São nossos. Temos que confessá-los agora. Os erros cometidos por ignorância, por não conhecer Torá. São ignorâncias que nós praticamos. Significando faltas da juventude, depois de revolvida a terra, ela está pronta para o plantio de uma semente onde vai produzir muitos e muitos frutos. O que ele fala para Ezequias? Se você for ali no capítulo, não precisa ir lá não, 37, que nós acabamos de botar para fora Senaqueribe da cidade, colocar para fora da cidade, porque ele não pertencia àquele povo. Então vai embora, com freio na boca. Aí o aviso para Ezequias é o seguinte: primeiro ano você não vai colher, no segundo, mas no terceiro será abundantemente. Senaqueribe também levou uma lição. O rei de Israel, Senaqueribe. Ezequias também levou uma lição. O rei de Israel. Com a com a tempestade que Adonai criou dentro de Israel. Ele não levou?
Levou. Porque há responsabilidades para ele e há responsabilidades para mim. Há responsabilidades para o mundo lá fora e há responsabilidades para nós. Há responsabilidade para Faraó, deixa ir o meu povo. E há responsabilidades, mandamentos para Israel e mandamentos para Faraó. Então, Senaqueribe, com toda aquela tempestade, ficou melhor. Davi diz isso para quê? Para que a terra, então, produza, seja semeada e produza frutos. A última precipitação se encontra aqui no versículo 2, a da borrasca. Olha só, aqui diz assim: e como gotas de água sobre a relva. Não, como borrasca sobre a relva. Que é borrasca? É um temporal com ventania violenta de pouca duração. Ele tem um objetivo específico, esse temporal. Você já esteve num campo onde terminou de acontecer uma borrasca, a erva dobra todinha e cai. Que o vento pegou rapidamente e dobrou a erva. Se o pé de milho ele cai, não é assim? Veio a ventania, isso é a borrasca. Qual essa ocorrência súbita de contrariedades e desgostos que Adonai traz sobre nós? Contrariedades e desgostos. Essa é o símbolo, o objetivo, curvar a erva do campo. Adonai usará esse tipo de precipitação, a borrasca, para curvar a cerviz do homem. O Eterno se ergue com inúmeras contrariedades e desgostos e decepções. Para que nossa primeira reação é um acesso de humor alterado, de cólera, não é assim? Violenta, porém também é passageiro como a borrasca. Porque quando você conhece um pouquinho da palavra, vem a contrariedade, o desgosto, na hora você fica perdido no meio, mas daqui a pouco você toma postura e se aquieta e sabe quem controla todas estas coisas e que não foi em vão aquilo que veio sobre nós. É passageiro. O Eterno mesmo é só Ele, para erguer-se e produzir a borrasca. É, 45. Mas nós estamos falando de uma terra do coração que tem que produzir. Se ele não produzir, ele vai morrer. Ele vai ser retirado, vai morrer. Porque sem frutos, nós não podemos continuar. Israel produziu isso aí, saiu da terra e o Shabat foi dado para Israel descansar. Para que o Shabat, a terra descansasse. De tanta desobediência de Israel. Mas a gente só olha a desobediência de Israel, não olha a nossa. Então, o que acontece? A borrasca vem do verbo borrar, que significa sujar e manchar. Você já viu quando você estava na escola, estudando, o seu caderno borrou? Um aluno fala isso para os outros, é isso aí. Sujou, manchou. Para quê? Para curvar a cerviz. A cerviz é a parte posterior do pescoço, isso aqui, ó. É isso aqui, cabeça e pescoço. É isso que precisa curvar-se. Submisso diante de Adonai. Não espere ele colocar um freio no nariz e te tirar de lá. Não espere, que ele coloca. Ele vai tornar o cavalo insubmisso, submisso. Então não seja como um animal irracional, que não se sujeita a nada. Então, dobrar a cerviz significa humilhar o homem e submetê-lo. É isso que a borrasca vai fazer. Adonai, então, se ergue para pedir explicações de todas essas coisas. Olha aqui no capítulo 31. Ele se ergue para pedir explicações. Versículo 26. Tomai este livro da Torá e ponde-o ao lado. Capítulo 31, versículo 26. Do ladinho aí do 32. A arca da aliança do Eterno vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti, contra você e contra mim, pois conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Isso Adonai falando com o seu povo. Ele não está falando com quem não é povo. Quem não é povo, ele põe para fora da cidade.
Olha aqui. Se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Eterno, quanto mais depois da minha morte, diz Moisés. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, pois quero falar-lhes estas palavras. E tomar contra eles os céus e a terra por testemunho, que eu vou usar as águas de cima, não usou as águas de baixo ainda não, vai usar as de cima. Pois sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordeneis. Então este mal vos alcançará nos últimos dias. Que dias que nós estamos vivendo? Últimos dias. Nós estamos vivendo onde o homem é amante de si mesmo. É aquele texto lá de Timóteo, né? Ele é amante de si mesmo, adorador de si mesmo. Você pode olhar, os homens e as mulheres. Não é assim? Então ele diz, quando fizerdes mal aos olhos do Eterno, provocando a ira com os deuses, com a obra das vossas mãos. E Moisés proferiu estas palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Agora nós vamos cantar a música. Águas. Essa música a gente não colocou endereço nela não. Ela chama Águas. São as precipitações que vêm do alto para nos corrigir. O poema tem como objetivo principal interpelar o homem. Chuvas, né? Águas nas chuvas. Isso. Usaram os termos direitinho. A chuva e o orvalho. Chuva leve passageira, vem
homem. Interpelar é um pedido de explicações para nós, dirigido a nós. É uma intimação judicial. Olha só, o poema Águas é uma intimação judicial. É um aviso, é uma advertência dirigida ao devedor para que se cumpra a obrigação de seu encargo: preparar a terra, receber a semente e produzir muitos frutos. Nós caminhamos agora para uma festa chamada Tabernáculos, onde nós temos que entregar os frutos. A justificativa é o porquê da interpelação de Adonai por causa da impiedade que tornou-se, nos últimos dias, uma coisa muito comum. O que é impiedade? O profeta Isaías fala que a impiedade lavra como fogo. Você já viu o fogo como ele lastra? Você está vendo lá na Amazônia. Ela lavra como fogo. O que é impiedade? É o desprezo às coisas sagradas. São aqueles ou aquelas que, conhecendo Elohim, não glorificaram como Elohim. Vou repetir. São aqueles ou aquelas que conheceram Elohim, mas não glorificaram como Elohim. Ele é o rei, ele dá ordens e nós temos que abaixar a cabeça e obedecer. Ouve lá em Romanos capítulo 1. Vai lá comigo, por favor. Olha o que é o interpelar aqui, ó. Você vai ver. Depois eu vou levar você para ver a impiedade de Joaquim e Zedequias. Aqui é a impiedade dos últimos dias. Olha o versículo 21. Capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Pois tendo conhecido a Elohim, não o glorificaram como Elohim, nem lhe deram graças. E seus corações insensatos se obscureceram. Isso é impiedade. Isso se chama impiedade. Olha aqui o versículo, versículo 28 ao 32. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Elohim, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade. Isso são os crentes. Isso são os crentes. Estão cheios de toda iniquidade. Versículo 29 de Romanos, capítulo 1. Prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores. Reclamam de tudo. Se chove, reclama. Se dá sol, reclama. Se o tempo está quente, reclama. Se está frio, reclama. Isso é o de menos, essa reclamação. Porque o murmúrio é muito mais. Detratores, aborrecedores de Elohim, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, não ama pai e mãe, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Elohim, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. São dignos de morte, diz aqui, os que tais coisas praticam. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Isso é impiedade. Você sabe tudo, você tem conhecimento de tudo, mas você não tem respeito pelas coisas sagradas. Se não respeita o seu semelhante, você vai respeitar quem? Perdeu-se o respeito pelo semelhante? Perdeu ou não perdeu? Perdeu-se. Vai lá agora comigo em Atos, no capítulo 7, por favor. Que você vai ouvir Estevão dizendo isso. Atos, capítulo 7. Depois nós vamos chegar lá em Zedequias. Para eu te mostrar o discurso de Estevão no versículo 51 e 52. Homens de dura serviço. Versículo 52. Eu vou esperar vocês. Homem de dura serviço, que precisa de uma borrasca para dobrar o serviço. Olha só. Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. O qual dos profetas não perseguiram vossos pais?
até matar os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a Torá por ordenação de anjos e não aguardastes. Você acha que é só Israel que recebeu a Torá? A Torá foi dada no deserto. É para todas as nações e todos os povos. Não é só para Israel. Israel tem uma promessa que ninguém tem, diz Paulo no capítulo 11. Eles vão retornar. Mas eles também precisam se arrepender dos seus pecados, Leonardo. Precisa. Agora eu quero que você confira comigo lá em 2 Crônicas 36. Vamos lá. Eu estou bem devagarzinho. Depois do livro dos Salmos, vai lá. 2 Crônicas. Você vai ver a impiedade de Joaquim e Zedequias, desses dois jovens. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 9 a 26. Olha aqui que você vai ver que coisa triste. Era Joaquim, da idade de 18 anos, quando começou a reinar. 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Eterno. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia, juntamente com os mais preciosos utensílios da casa do Eterno. Constituiu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Eterno, seu Elohim, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Eterno. Então não vai adiantar grandes precipitações do céu, intercorrências de Adonai sobre nós, para ver se nós não mudamos o nosso coração. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha feito jurar por Elohim. Ele endureceu a sua cerviz. Tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Eterno Elohim de Israel. Não encontrou lugar de arrependimento. Se você e eu deixarmos passar o tempo, nós não vamos encontrar lugar de arrependimento. O tempo é agora. É agora, porque nós vivemos os últimos dias. Olha só, além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis. O rei era infiel, os súditos também. Seguindo as abominações dos gentios, contaminando a casa do Eterno que ele tinha consagrado em Jerusalém. O templo físico em Jerusalém. Contaminaram, sujaram, mancharam. O Eterno Elohim de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Elohim, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Eterno subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Adonai vem e vai destruir. Ou então ele traz o destruidor para destruir. Passou o tempo. Não podemos deixar passar o tempo. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, o que matou os seus jovens à espada no seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Elohim entregou a todos nas mãos de Nabucodonosor. Todos os utensílios da casa de Elohim, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Eterno, os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou para a Babilônia. Queimaram a casa do Eterno, derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos deles, de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia. Você lembra de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abidnego? Você lembra deles? Eles foram os melhores que foram. A nação estrangeira, então, vai utilizá-los para os serviços deles, né? A terra gozou os seus shabatos. Olha que alma. Ela vai gozar dos sábados, que nós não demos descanso ao sábado. Todos os dias da sua desolação ela descansou, até que se completaram 70 anos, em cumprimento da palavra que o Eterno falara por intermédio de Jeremias.
Aí ele já está levantando Ciro, um homem de excelência, adorador de Marduque, para ser o meu pastor. Você entende Adonai? Você compreende o poder de Adonai? Ele vai lá e busca um idólatra e traz, que ele vai obedecer. Porque os seus filhos é Ciro, o rei da Pérsia, o eterno dos céus. Olha o versículo 23. Deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o eterno, seu Elohim, seja com ele e suba Jerusalém ao vosso coração. Isso aqui já está falando do retorno. O profeta Isaías diz: ouvi isto, ó casa de Jacó, Razino, dê ouvidos àquilo que vocês estão ouvindo, não deixem para lá. Isaías, no capítulo 48, de 1 a 22, ele vai fazer a mesma citação da Parashá Razino. Deem ouvidos, deem ouvidos, deem ouvidos, deem ouvidos. O profeta encerra dizendo que para os ímpios não há paz, no capítulo 48. Para quem não conhece Adonai não há paz, mas quem confia no Eterno, mesmo em todas as tribulações, ele tem paz. Olha só. 11 e 20 e 35. Adonai vai levantar e erguer ou carregar, mas não é ele. Nazã, no hebraico. Não é Adonai. Nós estamos de levantar-se e erguer-se. Ele se levanta para declarar a sua grandeza, o seu poder sobre os homens. E é uma obrigação mundial. Mas agora, nós temos que nós nos levantamos e erguemos, carregando o pecado conosco. Eu vou explicar isso direito. Há 3 significados relacionados com o pecado que o homem tem prazer em carregar e se erguer com ele. 3 categorias, graves, gravíssimas. Por isso que elas estão sendo declaradas e ditas horas de Yom Kippur, para que Adonai venha e julgue as ações. Primeira categoria, a pessoa se levanta para adquirir iniquidade e impiedade, pecado. Ao contrair o pecado, ela vai profanar o templo, morada do Espírito, vai odiar o seu irmão e vai profanar as ofertas. Isso aqui é digno de morte. Olha, eu vou repetir. Ao se levantar e erguer-se para trazer a iniquidade e o pecado, por 3 motivos. Você se levanta para fazer isso. Você se levanta contra o templo, instituição divina, o templo. Há 3 instituições divinas na Bíblia: Shabat, sacerdócio e templo. Shabat, sacerdócio e templo. Primeira contrariedade dos homens que carregam os pecados é contra o templo. Segundo, odiar o seu irmão. Terceiro, se levanta contra as ofertas. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 28. Estarão sobre Arão. Êxodo capítulo 28. Vamos devagarzinho lá, que não dá nem para chegar na metade da nossa conversa para hoje, Leonardo. Ai, teria que ser até lá para as 3 horas aqui. Versículo 43. Estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, Êxodo 28, versículo 43, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Em outra tradução, estarão sobre Arão e sobre seus filhos em sua vinda à tenda do encontro, em seu avanço até ao altar, quando ele vai oferecer oferta. Ele vai avançar diante do altar. Isso está dizendo em outra tradução. Para oficiar no santuário.
Eles não portarão agravo, senão vão morrer. Eles não portarão os sacerdotes agravo, senão vão morrer. Vão se aproximar diante do altar para oferecer a oferta. Eles não podem ir com agravo. O que é agravo? A Torá está se referindo aqui para que isso não dê continuidade na sua semente. Inimizade contra o outro. A Torá refere-se aqui ao templo físico, ao santuário de Jerusalém, como também o homem, seu templo do Espírito. Não portarão agravo, senão vão morrer. Agravo é tornar coisa mais grave, difícil de suportar. Ofender, injuriar, afrontar o seu semelhante. Isso é injúria. Difamar, insultar, causar danos ou estragos. Deixa a tua oferta no altar. Nós vamos ver o que o Rabino Yeshua fala sobre isso. Por isso que é contra o templo e o ódio contra o seu irmão. Eu estou trazendo uma coisa a vocês que é grave e gravíssima. Você não tem relacionamento com Adonai se você se posicionar desta forma. Vamos ver o ensino de Yeshua sobre essa questão. Porque você canta aqui, o Kadish sem parar, todo dia. Não cante, não, se você está lá com qualquer coisa contra o seu irmão. Mateus capítulo 5. Vamos ver o que fala o Rabino aqui. Ele está ausente, mas ele voltará, tá? Não pensem em vocês, ele é muito pior que Torá. Torá é a graça de Adonai abundante derramada sobre nós para nós termos direção. Isso é Torá. E Yeshua veio descodificá-la para nós. É isso que ele faz. Ele vai tornar aquilo que o sacerdote não pode se avançar diante do altar trazendo agravo, injúria, coisa contra o seu irmão, volta. Volta. Olha o que Yeshua vai aconselhar aqui. Versículo 22 a 26 de Mateus, capítulo 5. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, sem razão, estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser ao seu irmão raca é vazio, imprestável, vadio, idiota, estará sujeito ao sinédrio, ao Supremo Tribunal dos Céus. Não é o de Brasília, não. Que é composto de homens imperfeitos e falhos, que se elevam achando que podem praticar justiça. A justiça perfeita, ela vem do sinédrio superior. Você será entregue ao sinédrio. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao inferno. Está louco. Quem chama o outro de louco é passível do fogo do inferno. Então você veja aqui, o versículo 23 até o 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, entendeu? Que quando o sacerdote avança em direção ao altar, ele não pode ter agravo. É agravo contra o irmão. Aqui, olha aqui. Te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você. Deixa diante do altar a tua oferta. Esse é o ensino do Rabino. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar-te a tua oferta. Reconcilia-te depressa com ele, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregues ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e te recolham à prisão. Em verdade, eu te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Eu estou falando de questões particulares. Eu não estou falando quando a pessoa não gosta de você por causa da palavra de Adonai. Os profetas apanharam na cara, foram jogados na cisterna por causa da palavra de Adonai. Mas no coração deles não tinham nada contra... Lógico que na hora sobe aquela cólera na cara da gente, mas ela passa. Porque você começa a pensar no eterno e que ele vai te tirar dali de uma certa... Como tirou todos eles. Não foi assim? Não é por causa da palavra, são questões pessoais que o Rabino Yeshua está falando. Contrair o pecado por odiar o próximo
erguer-se com ódio do teu irmão. Irmãos, isso é grave, gravíssimo. Vou repetir. O Levítico, no capítulo 19, versículo 17, vamos lá, no livro dos sacerdotes. Levítico, o terceiro livro da Torá. Capítulo 19. Você vai entender aqui por que nós não podemos fazer isso e por que nós temos que cessar tudo isso. Nós somos obrigados a cessar, porque essa questão está relacionada com um parente próximo. Né? Brigas familiares. Não é verdade? Você sabe que Israel sofre isso até os nossos dias por causa dos descendentes de Esaú. Que ele não ensinou a sua posteridade a não agir assim. Olha o versículo 17. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás ao teu próximo. Não levarás sobre ti pecado por causa dele. Admoesta teu irmão. É isso que outra tradução diz. Tu não carregarás falta por ele. Eu já te disse que esse irmão aqui não é o irmão biológico. Não é também o irmão de fé. É o irmão que está falando na humanidade. É qualquer ser humano. É isso que eu estou querendo dizer. Aqui trata-se de todo homem. Por isso que o pecado, quando nós o fazemos, é contra a humanidade. Esse tipo de pecado. Por isso que ele é grave e gravíssimo. A Torá aqui trata do irmão da humanidade, admoesta-o. É dever de todo homem instruir seu próximo, dizendo-lhe abertamente as censuras que lhe podem ser feitas. Graças a essa obrigação, a paz pode reinar entre os homens. Porque se ele acolher a sua palavra, você entrou em paz com ele. Mas você o admoestou. Falou para ele a verdade, daquilo que estava incomodando. Não carregarás falta por ele, diz aqui, ó. Não carregarás falta por ele. Ao lhe dizer as faltas nele censuráveis, lhe é dada uma ocasião, uma oportunidade de arrependimento de pecados. Uma justificativa e uma retificação das suas posturas. Assim fazendo, se assim nós fazemos, nós evitamos a calúnia e a maledicência. Se assim nós fazemos, nós evitamos a calúnia e a maledicência. Evitar a falsa acusação que fere a reputação, a honra e a difamação de alguém. Nós vamos evitar. Por isso que ele diz ali, está nessa questão dessa legislação rigorosa. Contrair pecado relacionado com a profanação de ofertas, ele se encontra, você conhece muito bem os filhos de Eli. Eles vão contrair pecado contra coisas sagradas. O povo vinha trazendo a sua oferta para sacrifício. O animal era degolado pelos levitas, oferecido no altar pelo sacerdote. Depois a alimentação, se era um sacrifício pacífico, eles iam se alimentar junto com a família inteira. Os filhos de Eli iam na frente, metiam o garfo na panela e retiravam as partes da carne, ainda crua para eles. Pecando o homem, deixe-me repetir, contra Adonai, contra os homens, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Adonai, quem intercederá por ele? É a voz de Eli. Vou repetir. Pecar contra o seu semelhante, contra o templo e contra ofertas, você vai pecar contra Adonai. Pecando contra os homens, eles te levarão aos juízes, você ainda terá defesa. Mas pecando contra Adonai, quem intercederá? Não adianta você trazer Moisés, Samuel, todos para intercederem, que não tem solução. E ele disse essa semana que não tem solução. Que ele cortou a vara graça. Não tem solução. Então, a gravidade da falta, ela é intencional, com mão arrogante. É de quem conhece palavra. Os filhos de Eli não conheciam Torá? Me diz. Eles vão lá na oferta, usar da oferta, eles não conheciam Torá?
Beneficiam. Toda a legislação das ofertas. Quando hoje as igrejas que estão por aí lançam mão dos dízimos e das ofertas para gasto pessoal, então eles sabem muito bem para mandar seus filhos para o exterior. Ele pode estudar no Brasil, para andar de BMW. Me poupe, irmãos. E vocês concordarem com isso, eles não sabem o que eles estão fazendo? Eles estão lançando mão de ofertas das ovelhas. Eles estão pecando contra Adonai. Quem vai interceder por eles? Quem é que vai? É falando claro para vocês entenderem. Depois vocês saem daqui e dizem, não entendi nada, você falou, pastora Sandra. Por isso que eu estou devagar com a questão aqui. Nós dissemos que a palavra hebraica, nazan. Mas eu quero te mostrar aqui no Números. Números, capítulo 15. Dessas ofertas aqui, quando elas são feitas, isso aqui intencionalmente. Olha só. Números, capítulo 15, versículo 30 e 31. De Números, capítulo 15. Aqui tem o título na sua Bíblia de ofertas suplementares. Ok, voto e outras ofertas que estão aqui. Olha o que diz aqui em Números, capítulo 15, versículo 30. Quando você faz uma coisa que você sabe que você não deve fazer. Olha aqui. Mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Eterno, tal pessoa será eliminada do meio do meu povo. Porque desprezou a palavra do Eterno e anulou o seu mandamento, totalmente será eliminada. É isso que Eli estava repetindo. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Isso quer dizer, sem salvação. Nós estamos falando dos de dentro de casa, não estamos falando dos de fora. Estamos falando, eu me incluo no meio dos cristãos, no meio de tudo isso aí. É nosso, o problema é nosso. Nós dissemos que a palavra hebraica, nazan, quando o homem se ergue para carregar pecado, ele profanará o templo, o irmão, vai odiar o irmão e vai ser irreverente contra as ofertas. Essa prática é a mais profunda impiedade, seu fim é a morte. Esta prática é a mais profunda impiedade, seu fim é a morte. Confere comigo para você ver com o Salmo 50. Vai lá comigo para você ver. Adonai se ergue para julgar. Não é assim? Nós nos erguemos para fazer bobagem. Você vai ver que nós temos que nos levantar para obedecer. Salmo 50, versículo 16 a 21. Olha o que ele vai falar aqui. Você conhece muito bem. Elohims íntimos para que respondam, que tragam explicação. Por que vocês fingem respeitar a Torá? Está falando com o seu povo. Olha só, na realidade violam-na e rejeitam toda a disciplina que a Torá exige. Olha aqui, a partir do versículo 16. Mas ao ímpio, diz Elohims. Elohims diz ao criminoso, o ímpio é o criminoso. Que direito tens de recitar as minhas leis ou de tomar a minha aliança na tua boca? O pacto da tua face? Olha só, tu odeias a correção. Tu não gostas de disciplina e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Olha o versículo 19. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Olha o 20. Assenta-te a falar mal do teu irmão. Envias tua boca à infelicidade, unes tua língua ao embuste, o versículo 19. Em outra tradução, embuste é mentira artificiosa, engano. Cria trama para as pessoas, para destruí-las. Embutir é usar a força para introduzir os seus ardis. Usar de astúcia e de sutilezas para falar contra o teu irmão.
Eu acho que está ficando bem claro, né? Olha o versículo 20. Tomas assento contra o teu irmão e falas contra o filho da sua mãe e espalhas difamação. Eu não consigo ser mais clara, Lorena, eu não consigo. O crime é cometido não apenas contra Elohim, mas contra a humanidade inteira. A começar pelos irmãos saídos da mesma matriz, do mesmo pai, que é Adonai. Espalhas difamação, imputar a alguém fato ofensivo de sua honra ou de sua reputação. Fazer-se desacreditar publicamente, caluniar. Estão vendo como é grave? Olha o versículo 21. Estas coisas tens feito e acha que eu me calei, acha que eu sou como vocês. Adonai disse, estas coisas tens feito e eu me calei, pensavas que eu era como tu. Mas eu te repreenderei e tudo porei à tua vista. Isso tu fizestes e eu me calei. Imaginaste que eu fosse como tu. Admoesto-te, ponho isso sobre os teus olhos. O que tu estás fazendo eu colocarei diante da tua face. O Eterno irá julgar, pois se esqueceram de Elohim. Ouve isso, vós que vos esqueceis de Elohim. Versículo 22. Para que eu não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Grave, gravíssimo. Grave, gravíssimo. O profeta Zacarias fala que Elohim apacenta o seu povo com 2 varas. Elohim apacenta o seu povo com 2 varas. A uma ele chama vara graça. E a outra ele chama vara união. Essas 2 varas simbolizam a natureza do governo divino. A natureza do governo divino. Cetro e cajado. Cetro você pode chamar de vara. Cajado você pode chamar de Torá. Aquela que nos dá a direção. Para que eu não desrespeito a autoridade máxima. Cetro, ele vai expulsar os animais perigosos para seu rebanho. Os cetros são os sofrimentos de amor que Adonai inflige sobre o seu povo. Aqueles que ele ama. Filho meu, não rejeites a correção de Adonai. Nem te enojes da sua repreensão. Porque ele corrige a quem ele ama. Por isso que ele corrige a quem ele ama. Zacarias ali está falando dessas 2 coisas. O cajado, ele traz de volta as ovelhas que se desviam e as colocam num bom caminho. O cajado é a Torá, é o guia que traz a ovelha de volta ao Eterno. Davi diz, teu cetro e teu cajado me consolam, me reconfortam. Teu cetro e teu cajado me reconfortam. Salmos 23, versículo 4. Reconfortar é revigorar. É consolar com aquilo que os homens maus fizeram. A fim de habitar em nós, Adonai vai restituir ao homem a sua integridade. A salvação é a graça assegurada, porque o povo se arrependeu. Dizem que na Torá não tem graça, então vamos lá ver. Êxodo capítulo 33. Ele vai assegurar a salvação. O diálogo é extremamente importante entre Adonai e Moisés. Eu chorei muito essa madrugada quando eu lia e orava esse diálogo extremamente importante. É eterno irá contentar-se em assegurar a nossa salvação apenas com a mensagem. Porque por falta da nossa desobediência. E a promessa que ele fez a Abraão, Isaque e Jacó, ele assegura a nossa salvação. Olha aqui. Capítulo 33. Moisés diz assim para ele, depois nós voltamos aqui, quando o povo vai ficar enlutado para celebrar Yom Kippur.
Versículo 12. Disse Moisés ao Eterno: Tu me dizes fazer subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: Eu conheço-te pelo nome, e achastes graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, olha a graça abundante na Torá. Rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos seus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Considera que o teu povo tem clamado por ti, Adonai, com toda a nossa imperfeição. Mas livra-nos das mãos dos homens violentos e daqueles que querem trazer destruição à cidade de Vitória. Eu te peço em nome de Yeshua Mashiach, daquele qual tu enviaste cheio de graça para nos salvar e unir as nações a Israel. Respondeu-lhe o Eterno: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não me faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Eterno a Moisés: farei também isso que dissestes, porque achastes graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Olha o desastre aqui, no versículo 1, o arrependimento do povo, exatamente às portas de Yom Kippur. Disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo. Tu e o teu povo. Tem uma expressão mais bonita que essa. Tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra do qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Eterno tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Tira do meio de ti tudo aquilo o qual tem atrapalhado o nosso relacionamento com Adonai, para que ele possa enviar o anjo para ir conosco, porque ele mesmo não vai. Mas ele vai se assegurar a salvação de Israel e a nossa salvação através do arrependimento de pecados. Ele vai assegurar através da sua mensagem escrita, lida e dita pelos profetas e pelo seu povo, porque somos um povo particular. Ele disse que ele quebrou o liame. Liame é aquilo que liga. Por isso que ele fala pelo profeta Zacarias, no versículo 7 do capítulo 11. Porque quando o homem se ergue com o pecado, o ódio contra seu irmão, Adonai disse que eu tomei a vara graça e eu quebrei. Não adianta oração para quem odeia o seu irmão. Adianta uma posição tomada no coração para deixar de odiar, e difamar, e trair, e caluniar. Tomada de posição para anular a minha aliança. Ele quebrou a vara que tinha estabelecido com todos esses povos. A salvação é garantida pela unidade também, mas a unidade foi quebrada. Nada subsistirá. Ele vai julgar. Aí nós vamos entrar na parte da tarde, na situação de Caim e Abel. Caim e Abel. O que a Torá diz sobre isso? Pai, eu quero te agradecer muito, porque o Eterno nos ama e cuida de nós. Muito obrigada pelo privilégio que nós temos de celebrar Yom Kippur, nos arrepender dos nossos pecados
estarmos diante de Ti nesse Shabat, juntamente com os nossos irmãos, e abrir a nossa boca para declarar um ato para a cidade de Vitória. Seja conosco, nos fortaleça, nos dê todo o ânimo, um coração limpo, sincero diante de Ti, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E nós venhamos aprender todas as coisas através do Teu poder e da Tua graça. Seja conosco, envia o Teu mensageiro adiante de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach.